Olá a todos. Hoje vamos estudar sobre ofertar, um ato de adoração. No estudo anterior, aprendemos que o dízimo pertence a Deus. Ele o requer e devolvê-lo nada mais é do que dever de todos nós. Mas precisamos ir além do dever. Em nosso aprendizado de altruísmo e na busca da semelhança com aquele que se deu voluntariamente para a nossa salvação, o cristão deve ser generoso e agradecido diante das bênçãos que recebe das mãos de Deus. Ofertar é um dos modos mais expressivos desses sentimentos, e a Bíblia nos ensina a ofertar também como um ato de adoração. Que reconhecimento a pessoa demonstra ao ofertar a Deus? Deuteronômio 16, versículo 16, 1 Crônicas, capítulo 29, versículo 13 e 14. Reconhece que tudo vem de Deus e das suas mãos tu damos. Em que nível de importância a Bíblia coloca dízimos e ofertas como elementos de adoração? Malaquias 3, versículo 8. Tanto dízimo quanto a oferta, a Bíblia coloca no mesmo nível de importância. Dízimos e ofertas têm sentidos diferentes, mas são complementares e estão em pé de igualdade como atos de adoração. Quais são os critérios que a Bíblia apresenta para a separação das ofertas em nossa adoração? Deuteronômio, capítulo 16, versículo 17. A oferta deve ser individual e voluntária. 1 Coríntios 16, versículo 2 e 2 Coríntios 9, versículo 5. A oferta deve ser planejada. 1 Coríntios 16, versículo 2. A oferta deve ser regular e sistemática. Deuteronômio 16, 17 e 1 Coríntios 16, versículo 2. A oferta deve ser proporcional às bênçãos recebidas. Como devem ser usadas as ofertas e como a Igreja Adventista do Sétimo Dia as distribui? Êxodo, versículo 36.3. Elas devem ser usadas para os serviços do santuário, a igreja. A Igreja Adventista destina as ofertas alçadas para a construção e manutenção dos templos, bem como no apoio à pregação do Evangelho em regiões pobres, consideradas como campos missionários. Antes de adorar a Deus com a devolução fiel e sistemática dos dízimos e ofertas, o que devemos entregar-lhe? 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5. Os cristãos macedônios, em primeiro lugar, entregaram-se a si mesmos ao Senhor. Por isso, ofertavam com alegria e generosidade. 2 Coríntios 8, 2. Resultando em superabundância na fé e na palavra. 2 Coríntios 8, versículo 7. Define a Bíblia o percentual de nossas ofertas a Deus? Deuteronômio 16, versículo 17. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar. Segundo a bênção, cada pessoa deve planejar de acordo com esse critério e estabelecer um percentual de suas rendas como oferta. A diferença em relação ao dízimo é que esse percentual é definido pela pessoa.
Qual deve ser a motivação para ofertarmos? 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 1 a 3 e João 3,16. Amor a Deus e a sua causa. Ofertar é adorar a Deus como Criador e mantenedor. Devo ofertar segundo as bênçãos recebidas. O ideal é devolver um percentual da renda como oferta. E esse percentual cada um escolhe conforme a sua análise. Pode ser 3, 5, 7, 10, cada um define conforme o seu entendimento. Ela se destina ao suprimento das necessidades da igreja local e dos campos missionários. Então, vamos fazer uma recapitulação. Ofertas são a expressão do coração agradecido e generoso. O crente pode decidir quanto a elas, obedecendo aos critérios bíblicos, segundo os quais a oferta deve ser: letra A, planejada; B, regular e sistemática; C, individual e voluntária; letra D, proporcional às bênçãos, antes e acima da entrega material. Conforme o exemplo dos macedônios, esta entrega está a entrega do próprio coração ao Senhor. Nenhuma outra motivação, a não ser o amor, deve nos levar a ofertar. Compromisso de fé. Compreendo e aceito o ensino bíblico quanto a dizimar e ofertar. Reconheço que tenho sido abençoado por Deus. Estou decidido a manifestar minha gratidão a Ele, sendo liberal na doação de ofertas. Graça e paz.